Boa noite, meus irmãos. Que a paz, que o amor de Jesus esteja presente em nossos corações nessa noite. Todos nós que estamos aqui participando dessa assistência espiritual, todos nós que estamos aqui talvez só ouvindo essa palestra, estamos à procura de algo. Temos algum sentimento atravessado, temos alguma angústia, estamos passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade de saúde. Qualquer que seja o motivo, nós estamos à procura de algo, nós estamos precisando de ajuda e estamos aqui por causa disso, procurando nos encontrar. Precisamos de ajuda, precisamos de um amparo espiritual. Esperamos que esse amparo venha. Esperamos que Jesus possa nos amparar, nos sustentar, nos fortalecer. E é por isso que nós estamos aqui, ouvindo, esperando que essa ajuda venha. E fato é que essa ajuda vem. Mas o que nós precisamos fazer para obter essa ajuda? Segundo as palavras de Jesus, pedi e obtereis. Sobre isso que nós vamos refletir hoje. Parece simples a gente pedir e obter. Pedir e obter. Parece uma coisa trivial, uma coisa simples, né? Mas vamos fazer essa reflexão na noite de hoje. Conta-nos o Evangelho de Marcos que Jesus passava perto da cidade de Jericó e uma grande multidão o seguia para ouvir os seus ensinamentos, e à beira da estrada por onde ele passava existia um cego, chamado Bartimeu. E esse cego, sabendo que era Jesus que estava passando por ali, ele começa a gritar com toda a força do seu coração: Jesus, filho de Davi, por favor. Jesus, filho de Davi, por favor. E Jesus, ouvindo esse clamor, ele se aproxima do cego e pergunta para o Bartimeu: o que queres que eu te faça? Imaginemos nesse momento que Jesus está aqui, está aí na sua casa, diante de você, está aqui diante de mim. E Jesus olha nos seus olhos, olha nos meus olhos e pergunta: o que queres que eu te faça? Qual seria a nossa resposta? Qual seria a minha resposta para Jesus? Se ele me perguntasse diretamente, dessa forma: o que eu quero que Jesus me faça? Essa pergunta, ou melhor, essa resposta, talvez mude a minha vida. Mas eu saberia responder? O cego Bartimeu pediu a visão. Nós saberíamos responder? Nós saberíamos pedir algo que fosse em nosso benefício? Porque imaginemos, por exemplo, quem é pai de filho adolescente ou filho mais jovem, sabe? Um filho que pede para ir a uma determinada festa e que você sabe, você que é pai, você sabe que não é uma boa. Seu filho está pedindo isso em benefício próprio ou em prejuízo?
Se o seu filho, por exemplo, pede para largar a escola, estudar é muito difícil, não é para ele não precisa estudar. Ele está pedindo isso em benefício próprio ou em prejuízo? Quantas vezes os nossos pedidos para Deus acontecem em prejuízo, prejuízo de nós mesmos? Diz-nos Jesus que basta pedir para obtermos, buscar para encontrarmos, que nós precisamos bater a porta para que a porta se abra. Quando Jesus disse isso, ele disse também: qual de vós, pais, que um filho lhe pede pão e você dá pedra? Qual de vós, pais, que um filho te pede peixe e você lhe dá uma serpente? Pois se vocês, que são maus, cheios de defeitos, se nós, que somos maus, cheios de defeitos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, nosso Pai, saberá nos dar boas coisas. Muitas vezes nossos pedidos acontecem em prejuízo próprio, mas nós não temos essa visão, essa percepção de que acontece em prejuízo. E às vezes nós achamos que Deus não está nos atendendo, e não está mesmo, porque um pai não atende um filho pedindo para se dar mal. Não vai dar uma pedra para o filho que precisa de pão. Mas nós não sabemos disso. Eu me lembro quando eu era criança e tinha uma dificuldade em matemática e eu pedia para o meu pai me ensinar. E meu pai me ensinava. Meu pai pegava o meu caderno, onde tinha lá o enunciado do problema, pegava sempre uma folha à parte e lia o enunciado junto comigo e montava o problema e desenvolvia o problema e ia até o final, chegando na solução. E ele me perguntava assim: você entendeu? E eu dizia: sim, entendi. Então tá bom. Rasgava a folha, jogava fora, falava: se você entendeu, você consegue fazer. Que loucura, né? Por que não deixa eu copiar o exercício que já estava feito? Eu não sabia, mas meu pai sabia. Meu pai sabia que para que eu fizesse aquele exercício, para que eu realmente aprendesse como fazer, eu precisava fazer. Não adianta eu copiar. Muitas vezes nossos pedidos são dessa forma. Nós queremos o exercício feito sem realmente fazê-lo. Nós queremos que as coisas se resolvam sem realmente o trabalho para que elas se resolvam. E assim é Deus conosco. Nós precisamos fazer. Nós precisamos realizar. Por isso que Jesus disse: buscai e achareis. Porque antes de nós acharmos, é preciso nós buscarmos. Por isso que ele dizia: bata e a porta se abrirá. Porque antes de da porta se abrir, nós precisamos bater. Por isso que ele disse: peça e obterás. Porque antes de obter, nós precisamos pedir. E para pedir, nós precisamos saber o que pedir. Como saber se eu estou pedindo algo em benefício ou em prejuízo?
que Jesus nos diz a respeito dessa questão, desse ponto, sobre o que pedir? Jesus diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos será dado por acréscimo. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? O que é essa compreensão da justiça de Deus? Muitas vezes, muitos dos nossos problemas, muito das nossas angústias, muitas das nossas dificuldades estão ligadas à matéria e ao apego às coisas materiais que nós temos, ou ao apego às pessoas que nós achamos que possuímos, porque é o meu filho ou porque é a minha esposa, mas ninguém é de ninguém. Todos somos irmãos, na verdade, filhos do mesmo Pai. Ninguém é de ninguém. Então, não são nessas relações ou na posse que nós encontramos a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela está além da posse. Ela está além desse mundo material. Então, é importante a gente ter essa reflexão de saber o que procurar, o que pedir, de saber que não adianta nós querermos o exercício pronto, mas que nós precisamos fazer o exercício, porque é fazendo que nós aprendemos. É fazendo que nós crescemos. Ainda que nós erremos. Ainda que nós erremos, a gente tem um medo tão grande de errar. Medo de errar. Quando, na verdade, nós deveríamos agradecer por errar. Agradecer por errar. Porque quando eu acerto, eu já aprendi. Quando eu erro, aí é que eu tenho algo a aprender. Se eu não errasse, eu não aprenderia. Eu aprendo porque eu erro, porque eu tentei e errei. Quando eu acertei, eu já aprendi. Eu não ganhei nada de novo. Errar é que nos leva a ganhar algo novo. Não é necessário ter medo de errar. Não é necessário ter medo das inúmeras coisas que estão à nossa frente, das inúmeras dificuldades que estão à nossa frente, porque Deus, que é Pai, não nos dá pedra quando nós precisamos de pão. Deus, que é Pai, não nos dá serpente quando nós precisamos de peixes. Deus nos ampara. E a ajuda espiritual está aí para nos encaminhar na direção correta. Basta que nós peçamos. Peçamos para estes nossos amigos espirituais. Peçamos para que eles nos amparem, para que eles nos fortaleçam. Todos nós temos um anjo guardião, nosso anjo de guarda, que está sempre conosco. Todos os dias, antes de dormir, cada um de nós pode fazer a nossa oração, nos ligar a esse anjo guardião, pedir amparo.
pedir luz, pedir sabedoria. Deus nos concede sabedoria. É só pedir que Deus nos concede. Sabedoria para trabalhar. Sabedoria para realizar o exercício, para fazer, para acontecer, para vencer. Nós não vamos vencer de ficar esperando. Nós não vamos vencer de ficar pedindo para que os outros façam o nosso exercício. Somos nós que temos que fazer. É importante que nós lembremos disso. Lembremos de que nós estamos encarnados, que nós vivemos para nos transformar em pessoas melhores, que as dificuldades que estão à nossa volta são para nos transformar em pessoas melhores. Essa pandemia mesmo que nós estamos vivendo, que nos obriga a fazer um vídeo para que vocês assistam, o que eu acho que foi uma tremenda oportunidade para cada um de nós aprender, se desenvolver com as tecnologias do mundo, para conseguir levar muitas vezes esse tipo de ensinamento, esse tipo de mensagem de amparo espiritual, mesmo para quem não tem condição ou para quem não ia para dentro de uma casa espírita para escutar essas mensagens, para quem não se dispunha a tomar um passe. Então nós ganhamos uma oportunidade de expandir os trabalhos além da casa espírita. Foi e é e está sendo, e nós estamos aprendendo a cada dia um aprendizado. Mas para cada um que está na sua casa, pense também. Pense também se não é um aprendizado. Quantas e quantas vezes nós não deixamos a família por conta do trabalho? Quantas e quantas vezes nós não deixamos os amigos por conta do trabalho? Quantas e quantas vezes nós valorizamos o que é material em detrimento daquilo que é espiritual, daquilo que é realmente importante para o nosso crescimento, daquilo que é realmente importante para nos transformar em pessoas melhores. Essa é a vontade de Deus, nosso Pai. De que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. Ele coloca essas dificuldades diante de nós, não para que nós soframos. O objetivo não é sofrer. Um pai sofre se o filho sofre. O objetivo não é sofrer. O objetivo é o aprendizado. O objetivo é o crescimento. O objetivo é que sejamos melhores. Para sermos melhores, para termos o nosso coração ligado aos tesouros dos céus, nós sempre vamos encontrar amparo espiritual, auxílio. Faça a sua oração, acreditando nesse amparo. Faça a sua oração ao seu anjo de guarda. Faça a sua oração com o amor do seu coração, assim como o cego de Jericó gritou por Jesus. Em seu coração, chame por Jesus. Peça sabedoria, força para vencer as dificuldades. Tenha confiança que Deus lhe concederá, que Deus lhe fortalecerá, e que tudo isso que está acontecendo e que te deixa angustiado nesse momento, no fundo, é para te fazer mais forte, para te fazer mais capaz, para te fazer mais confiante, para te fazer
melhor. Que Deus ilumine os nossos caminhos, ilumine as nossas vidas. Fiquem com Deus.